Então, isso aí já é um retorno mesmo, seria o que iria me retornar. Eu queria mostrar isso para vocês no computador, mas eu consigo mostrar para vocês lá fora, quem se interessar. Mas eu fiz ainda bem que eu fiz esses prints, dá para mostrar. Isso é um exemplo de GraphQL. E digamos que eu quero fazer aquele site básico que tem título, resumo, e você clica no link para ver o post completo. No GraphQL eu faria a minha busca e ele retornaria isso daí, apenas isso daí. Com a API Hash do WordPress, infelizmente não deu para colocar o print completo, tá? Pense que tem tipo o triplo dessas informações aí. Só por aí já tem bastante informação que são desnecessárias. A data, eu não preciso da data, eu não preciso do ID, eu não preciso do type, eu não preciso de um monte de coisa, e olha que aí está cortado. Teria muito mais coisas aí. Isso tudo retornou, e é tudo desnecessário. Para o cara que é front-end, por exemplo, que só está se importando lá com o que vai estar igual ao layout, é péssimo você vir com um monte de coisa dessa e o cara depois tem que ficar até, vou ter que agora sair catando qual que é o nome do title, qual que é o nome... que title é bem sugestivo também, né? Seria meio... Mas assim, o cara tem que sair procurando dentro de um blocão, quando você poderia ter só isso daqui. Title, link e excerpt, pronto. Já está tudo tranquilo. Isso sem falar na questão dos dados, né, de quantidade de dados. Então, essa é uma vantagem. A gente consegue pedir as coisas e receber apenas aquilo que a gente quer mesmo, de fato, aquilo que a gente vai precisar. Segundo exemplo, em uma única requisição HTTP, você consegue trazer tudo o que você precisa. Digamos que, seguindo o mesmo exemplo, agora eu estou querendo inserir o nome do autor. Eu quero colocar o título do post e o nome do autor. No GraphQL, na mesma query, que seria aquela que eu mostrei lá no exemplo ainda, eu diria que eu queria o title, queria o autor, e ele me retornaria esse objeto aí. O title lá e o nome do autor. No WordPress, com a API nativa, que é a REST, ele me traria isso aqui. Aí, essa já é a parte de baixo daquele primeiro código lá que eu postei, tá? Ainda deve ter mais umas 3 partes com mais dados aí, se vacilar. Mas então, eu quero o autor. Onde que está o nome do autor aí no meu retorno? Alguém consegue enxergar? O nome do meu autor é developer, não é 1. Esse 1 aí é o ID do autor. Então, eu teria que primeiro fazer uma requisição HTTP para o endpoint de posts, recuperar, pegar esse 1 aí e fazer uma busca para recuperar o nome dele. Só aí já foram 2, isso eu estou falando pela frente, né? O que a gente sabe. Por trás, eu nem sei se o WordPress, de repente, não faz mais uma outra requisição, ou nem sei também como deve ficar até a query dele lá. Claro que no desenvolvimento de temas e tal, a gente tem funções getAutor, deAutor e tal, que ele já faz, mas assim, a gente está usando uma função, mas por trás ele está fazendo uma nova requisição. Tá? Então, só isso já é uma outra vantagem do GraphQL sobre da API REST. O GraphQL ele é uma API também, tá? Ele é a linguagem, mas ele precisa ter a API, porque é diferente da REST, então ele monta a API também. Aí, tá, agora a gente vai conectar, apesar dos exemplos eu estar utilizando, eu ainda não falei como que você utiliza isso dentro do WordPress, né? Ali foram os exemplos, as vantagens, o que é GraphQL, blá, 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 blá. Agora, dentro do WordPress, a gente tem uma forma muito simples. Quando eu comecei a trabalhar com GraphQL na empresa, e aí eu falei, pô, isso aí seria foda no WordPress, né? Então, vamos dar uma olhada. Fui pesquisar e eu descobri que existe um cara, que é esse plugin WP GraphQL, que ele cria a API GraphQL dentro do WordPress. A partir do momento que você tem a API, você passa a ter um endpoint, que é o seu site /GraphQL, e aí, através desse endpoint, você consegue fazer aplicativo mobile, consegue fazer qualquer outro sistema para ler. E você consegue, inclusive, incluir o tema, criar um tema dentro do próprio WordPress, utilizando o GraphQL, em vez de você ficar fazendo as buscas. Eu acredito que não faz muito sentido, né? Se você já está dentro do WordPress, é muito mais óbvio você usar o loop padrão e todas as funções padrões do WordPress para fazer o tema. Mas se você quiser, você achar que é vantajoso, você consegue, porque esse plugin, ele também adiciona algumas actions e filtros também, que seguem o mesmo conceito das actions e filtros do WordPress. Então, ele adiciona alguns. E tem um que é bem interessante, que é esse do GraphQL Request, que com essa funçãozinha e essa action aí, você consegue passar queries GraphQL e ele lhe retorna um array com os dados. Então, aquilo que eu mostrei, aquele exemplo que eu mostrei para vocês, esse aqui,
Eu já fiz isso daí dentro de um tema do WordPress, que eu ia mostrar também aqui. Só como exemplo. Você passa uma query, que é aquela que eu criei lá em cima, e aí ele retorna aquele node ali, um arrayzinho com aquele nó com os dados que você queria. Então, esse plugin aí da GraphQL, para quem se interessar e quiser começar a trabalhar, ele tem uma documentação muito extensa, é bem maduro, muito completão mesmo, é muito foda, esse plugin é muito foda. Aí é um exemplo já no PHP, que você pode inserir isso daí dentro do seu tema, ou você pode trabalhar melhor, né, criar algumas funções, criar uma classe e fazer todos os nós que você vai precisar, mas seria basicamente isso aí. Eu criei lá uma query que eu estou dizendo que eu quero trabalhar em cima do nó posts e eu quero trazer o title. E aí você usa aquela funçãozinha que o WP GraphQL introduz quando você instala o plugin, e aí aquele data ali, ele vai ter aquele retorno que eu mostrei para vocês, ele vai trazer só os titles de todos os posts. Um outro plugin muito bacana, para qualquer pessoa que já trabalhou com o GraphQL, com certeza já viu esse Graphy aí. A única diferença é que ele coloca um izinho ali depois do H, mas ele tem um aplicativo para desktop e ele tem um plugin para o WordPress também, que ele introduz essa interface que te facilita, porque assim, apesar das queries ser bem intuitiva, a criação das queries, é meio tenso você fazer coisas mais complexas e fazendo no código, executa para visualizar. Faz no código, executa para visualizar, para ver se está dando certo o que você está fazendo. Então, ele traz isso daqui, e ali do lado esquerdo você escreve a query, quando você dá o play, ele traz o resultado do lado de cá. Então, lá eu estou dizendo lá que eu quero só o title, e ele está me retornando aqui, ó, só os titles. Se ali depois do title eu dou um enter e boto autor, aí eu vou botar autor, vou botar chaves e vou botar name, porque eu quero o nome do autor. No lado de cá, ele me retorna o title e o nome do autor. Então, eu vou criando ali a minha query como eu quiser, e aí depois eu copio aquele códigozinho e jogo no aplicativo onde eu estiver desenvolvendo. No caso, essa query que está aí, esse plugin GraphQL, ele ajuda, ele cria dentro do WordPress uma interface dessa. Você pode também baixar esse Graphy, que é baixar para o seu desktop, pode trabalhar lá também. Você consegue construir suas queries e depois você joga lá no seu sistema. Você copia e joga lá no sistema. Então, é um outro plugin que vale a pena instalar para quem for trabalhar com isso. Com isso, eu chego no fim da minha apresentação, tá? Vou estar lá fora para quem tiver mais interesse, quiser trocar mais uma ideia, quiser dar uma olhada nessa parada aí em movimento, né? Fazer uns testes. Eu ainda não me aprofundei muito no GraphQL com o WordPress, porque eu não tenho trabalhado tanto com o WordPress nesses últimos meses, porque a empresa que eu estou trabalhando é mais novo. Tem um blog WordPress, mas eu não sou do time que mexe com o blog, então tenho trabalhado menos, mas tenho feito alguns experimentos e o resultado é bem interessante disso, do GraphQL dentro do WordPress. Para quem se interessar em estudar isso daí, é uma coisa que com certeza vai bombar, porque a forma, quer dizer, já está bombando, né? Lá fora a galera já tem usado bastante. É do Facebook, eles têm um time de desenvolvedores que utiliza nas aplicações dele, então está em constante evolução. Então vale bastante a pena dar uma estudada, mesmo que você não queira introduzir isso no mundo WordPress. Se você quiser utilizar o GraphQL em outras coisas também, vale bastante a pena. Tem muita gente utilizando. Então, vou encerrar por aqui, o tempo já acabou também. Se alguém quiser fazer qualquer pergunta, eu acho que é mais jogo fazer lá no painel, porque não atrapalha as próximas palestras, tá? Valeu, galera. Obrigado. Vocês poderiam aplaudir de pé, né, velho? Porra, essa não valeu a pena a minha palestra, não, é? Todo mundo sentado, é preguiça, depois falam que baiano que é preguiçoso. Ó. Fiquei 40 minutos aqui em pé, vocês não podem tirar 30 segundos para levantar e bater palma, né? Valeu. Aê! Agradecimento especial a ela que puxou. Só essa figura para fazer vocês levantarem, né? Pessoal, uma pergunta rápida. Tá frio? Tá, não? Tá, não? Sim, não? Quem acha que tá frio, levanta a mão. Quem acha que não? Tá bom. Obrigada pela informação. O pessoal tá vendo ali na cabine o ar-condicionado, tá?
Pessoal, já vamos começar a próxima palestra aqui. E está começando também o próximo workshop. Tá? Então, quem quiser ir para o workshop, é só se direcionar à sala do 2º andar. Sorteio antes do almoço, pode ser? Aí a gente já mata o sorteio e aí chama todo mundo pra cá, depois do almoço, faz o sorteio e tira a foto oficial. Aí já chama pro sorteio e aqui na frente. Na entrada aqui, passando a porta de vidro, do lado de fora dele. Tá? Então sorteio ali. Tá bom. Antes do almoço. Alguém avisa no WhatsApp? Vai pegar os slides aí? Eu acho que não vou colocar os slides ali em cima, né? Se colocar os slides ali. Oi? Bom, a próxima palestra é do Daniel Cosman. Como vocês perceberam, o fã-clube está presente. Ele que é conhecido humildemente como o mago do WordPress. Ele participa da comunidade de Curitiba, organiza lá os meetups, cobrem o WordCamp Curitiba, tá? Porque nós aqui de São Paulo já cansamos de cobrar. E agora ele vai falar sobre o Gutenberg, que é o novo editor do WordPress, que foi lançado recentemente, ainda está, né, meio que numa fase de testes aí, e ele vai contar as novidades, como funciona e o que muda, né, no WordPress. Então, fiquem com o Daniel Cosman. Pô, era para bater palma agora, mas beleza. Então, bom dia aqui para todo mundo. Sei que o pessoal já está começando a ficar com fome para o almoço aqui. Então, eu sou o Daniel Cosman e eu sou um alquimista digital. E esse é meu avatar de mago aqui. E eu trabalho com WordPress já faz 7 anos. Então, o meu dia vai desde programação, a criação de site, a também consultoria e treinamentos. E eu também sou um dos organizadores da comunidade de WordPress lá de Curitiba. E a gente já está fazendo meetups todos os meses, já faz 3 anos. Então, está na hora mesmo de ter um WordCamp lá. Até o plano é ter ano que vem.
E antes, agora eu quero fazer uma viagem no tempo com vocês. Então vamos voltar a 20 anos, na época que a internet era preto e branco ainda. E é que foi exatamente quando eu criei o meu primeiro site. Até na época eu era fã de James Bond, então o site de James Bond aí foi o primeiro site que eu criei. E para isso, na época, eu tive que aprender HTML e CSS, que era o único jeito de criar um site. E aí chegou uma hora que eu fiquei cansado. E eu aprendi PHP, eu cheguei a criar até o meu próprio CMS. E aí eu comecei a pesquisar uma opção que eu não tivesse que mexer nada em código para poder ter o meu site. E aí eu vi no WordPress uma instalação, que na época tinha até uma tela de menos do que 5 minutos. Então imagina, antes para instalar um sistema de como era, eu vi a questão de criar post e página, e para mim a coisa mais sensacional foi a atualização de tema e de plugin. Eu não tinha que acessar um FTP para poder atualizar o sistema que eu estava usando. E aí eu me apaixonei completamente pelo WordPress. Eu falei, nossa, essa é uma ferramenta muito legal, eu quero trabalhar com isso. E eu falei, meu, comparado ao que eu fazia antes, o WordPress é muito fácil de se utilizar. E eu sempre defendi muito isso. E aí o tempo foi passando e eu fui aprendendo coisas novas no WordPress. Então, quem aqui já mexeu com menu e widgets, viu que antigamente você tinha uma tela separada para isso e o que você fazia de alteração, você não conseguia ver o que realmente acontecia. Então, eu já quebrei muitas vezes o menu do site, porque eu enfiava um monte de link, mas, na verdade, não cabia lá no menu. E aí, com o personalizar, isso foi uma coisa que resolveu. Então, você consegue modificar e ver na hora as alterações. E é uma outra dificuldade que eu tinha, isso é uma coisa que acontece hoje ainda bastante, é que vários plugins, eles têm uma tela de configuração que foge totalmente do padrão. Um deles que provavelmente vocês usam é o Jetpack. Ele tem um padrão totalmente diferente e às vezes acontece de atualizar a versão e a tela mudar totalmente de novo. E aí eu aprendi também sobre shortcodes, e eu, como programador, achei isso sensacional. Eu finalmente poderia chamar uma função que fazia alguma coisa no PHP dentro do editor de código. E eu falei, nossa, isso aqui é muito fácil. Eu colo um código lá no editor e deu. Só que, às vezes, você vê um shortcode e você não tem a mínima ideia do que aquilo faz. Ainda mais se você passar isso para um usuário não técnico, vai falar, olha, isso daqui imagina que é um formulário. Mas o cara fala, mas não é um formulário. Não, não, imagina, você vai aqui no visualizar e vira um formulário. E às vezes tem página que é um monte de shortcode, um embaixo do outro, e é muito difícil de ver o que aquela página realmente ela está fazendo. E aí entrou o Custom Post Types, e aí mudou muita coisa no WordPress, porque aí você poderia criar um tipo de conteúdo que além de post e página. Então, por exemplo, eu gostava de escrever muito sobre cinema. Então, eu podia criar um tipo de conteúdo chamado crítica de filmes. E isso ficava separado dos posts. Só que o grande problema era, vamos chamar agora o conteúdo desse Custom Post Type. Então, geralmente, ou eu tinha que utilizar os shortcodes, que é uma coisa que não é nada fácil para o usuário não técnico, e muitas vezes até para o usuário técnico, ou então eu tinha que inserir o conteúdo através de widgets, coisa que não dá para fazer por padrão no editor do WordPress, jogar dentro, ou tinha que escrever no código, ou até instalar algum plugin que puxava, e muitas vezes eu que tinha que fazer isso na mão. E aí a criação de conteúdo, quem aqui cria conteúdo deve saber, vai muito além do que o editor padrão ele dá. Você quer criar um botão, você não consegue, sem mexer em código. Você quer criar um conteúdo em 2 colunas, não dá. E qual que foi a solução para essa demanda? Entraram os page builders. Só que o grande problema era, às vezes eu só queria adicionar um botão, eu só queria separar o meu conteúdo em 2 colunas. Aí você instala um page builder que vem com um monte de coisa, e às vezes isso acaba até deixando o site lento. E quem aqui já utilizou mais do que um page builder,
sabe que não tem padrão nenhum de interface. Você usa um, aí vai trocar para outro, é uma interface totalmente diferente, você precisa aprender, basicamente, tudo de novo. E aí, aquela afirmação que eu fazia, na verdade, virou uma pergunta. É fácil mesmo utilizar o WordPress? Eu tenho que aprender um monte de coisa, às vezes, para criar um site, um blog pessoal, onde eu só quero postar um conteúdo que, para mim, é simples. E aí eu vi que essa resposta, ela mudava bastante, dependendo do tipo de usuário. Então, tinha o primeiro tipo, que aí eu me encaixo. Eu já tinha utilizado um outro CMS antes, eu já sabia HTML e eu já sabia CSS. E tinha um outro público que normalmente só utilizou uma rede social ou alguma coisa no celular. E esse segundo público é a maioria. E aí eu ficava, putz, não é fácil utilizar o WordPress. E foi uma coisinha que dá uma dor no coração para quem ama tanto o WordPress assim. E aí uma das coisas que veio para resolver isso é justamente do Gutenberg. Então, provavelmente, vocês já viram no painel do WordPress uma chamada para experimentar o Gutenberg. E aí a principal mudança que você vê quando você instala o Gutenberg é que a tela de edição e de adição de post e página, ela muda disso daqui para um monte de opções, para essa outra tela bem limpa, sem muitas opções. Então, quem não conhece, ou quem já utilizava, na verdade, antes, bastante, fica bem perdido. Opa, onde está o meu editor que eu conhecia? E aí, para entender o Gutenberg, é bem importante entender um conceito, que é, no Gutenberg, tudo é um bloco. Aí a pergunta vem, como assim tudo é um bloco? Então, eu peguei um post aqui. Então, nesse post, se a gente for pegar e separar os conteúdos por tipo de conteúdo. Então, a gente tem uma imagem, um parágrafo, um título, um parágrafo e um vídeo. E a gente só pega esse tipo de conteúdo, em vez de chamar de tipo de conteúdo, a gente vai chamar de bloco. Então, eu tenho um bloco de imagem, um bloco de parágrafo, um bloco de título e um bloco de vídeo. E, para mim, isso fez total sentido como desenvolvedor e o jeito que eu pensava site. Porque, para mim, site sempre foi um monte de bloco amontoado. Eu tinha um bloco do topo do site, aí no bloco do topo do site eu tinha um bloco do logo, um bloco do menu, tinha um bloco do conteúdo, eu tinha um bloco do rodapé. Então, para mim, o site sempre foi esse conjunto de blocos amontoados. E aí, quando você abre o Gutenberg, a primeira coisa que você faz é, eu vou adicionar um bloco com um tipo de conteúdo que eu quero adicionar dentro do post. Então, eu estou adicionando aqui um bloco de um parágrafo, e aí ele mostra aqui do lado quais são as opções que eu tenho em um parágrafo. Então, de cara, ele já deixa fazer várias coisas que com o editor atual não dá para fazer. Uma delas, por exemplo, é deixar a primeira letra do parágrafo maiúscula. A outra delas que eu vejo que é muito importante e vai ter um impacto bem grande é mudar o tamanho do texto. E por que isso vai ter um impacto grande? Eu vejo muitas pessoas que querem, eu quero um texto maior. O que elas fazem? Elas marcam o texto e falam, olha, esse texto aqui vai ser um título 2, porque o título 2, a fonte é grande. Isso é uma coisa que acaba tendo um impacto direto na indexação dos sites, nos mecanismos de buscas. Porque você está falando, olha, esse texto aqui, que muitas vezes é um aviso, é alguma informação que não é tão relevante para o conteúdo do texto em si, mas para o site, ele acabou ganhando uma relevância na parte de SEO. E outra coisa também super legal que ele tem é de você poder mudar a cor do fundo do texto, assim como a cor do texto, que era algo que já dava para fazer no editor padrão. E, para mim, um editor com um monte de opções aqui, então isso é sem nenhum plugin aqui, dependendo com a quantidade de plugins que você instala, ele adiciona mais um monte de botão no editor, é uma coisa que fica muito confusa. Às vezes, você está mexendo numa imagem e ele mostra ainda aqui um monte de opção de texto
que não é nada do que você quer mexer. E aí o Gutenberg, para resolver isso, o painel de opções dele é um painel de opções de acordo com o tipo de conteúdo. Então, se eu estou mexendo em uma imagem, eu só vejo os campos da imagem. Então, eu só vejo qual que é a descrição da imagem, para onde que ela aponta e qual que é o tamanho dela. Então, aqui no meio tem o da galeria. Então, eu falo, quantas imagens por coluna eu quero, se essas imagens vão ser recortadas ou não, e para onde que elas apontam. E tem também aqui, por último, o exemplo do botão. Então, eu posso escolher qual que é a cor de fundo do botão e qual que é a cor do texto do botão. Aí você chega, beleza, então eu vou criar um botão com a cor de fundo rosa e o texto amarelo. Vai ser sucesso, as pessoas elas vão clicar um monte. E aí uma coisa super legal que o Gutenberg ele faz, ele avalia o contraste entre as duas cores, e se não tiver legal, ele solta um aviso embaixo, falando, olha, essa combinação de cores que você escolheu não é legal. Imaginem um quanto de dor de cabeça vocês não vão ter por causa disso, e aí o melhor, vai ser o software dizendo para o usuário, olha, essa combinação aqui de cores, ela não está legal. E o Gutenberg já vem com um monte de blocos super legais também. Tem o de imagem de capa, onde você consegue colocar um texto em cima de uma imagem. Tem um de citação, e aí vários de vocês podem chegar, peraí, mas o editor atual já tem um de citação. Aí o meu desafio vai colocar o nome do autor daquela citação sem mexer em HTML. Não tem como. E tem também a questão de separar por colunas. E uma coisa muito legal dos blocos, e isso é para a parte de SEO, é que eles podem ter suporte aos dados estruturados do esquema. Então, isso é uma coisa que hoje em dia está ficando cada vez mais importante para os sites. Até se o site de vocês eles não tiverem suporte ao esquema, façam isso, é uma das coisas que vai fazer diferença e já está fazendo muita diferença. Só que para fazer isso dentro do WordPress, hoje em dia é algo complicado ainda. Ou você precisa mexer em código, ou tem alguns plugins que fazem isso, mas também eles não fazem isso muito legal. E aí provavelmente vocês já ouviram falar do Yoast, que é um plugin de SEO super famoso. Ele já está trabalhando há bastante tempo junto com a equipe do Gutenberg, e eles já criaram 2 blocos que têm suporte ao esquema.org. Um é de passo a passo e o outro é de dúvidas frequentes. Então, eu escolhi aqui o bloco de dúvidas frequentes. Então, todas as perguntas e respostas que eu adicionar aqui, ele automaticamente já vai estar por trás com todo o código do esquema.org. E aí, para mim, o super legal disso também é que dá para criar campos dentro dos blocos para direcionar os usuários a preencher o conteúdo de uma maneira mais correta. Então, nesse exemplo daqui, eu tenho um campo de pergunta, um campo de resposta e tem até um botão aqui para adicionar uma imagem. Então, isso daqui, para mim, resolve o problema do Metabox. Porque eu não sei se alguém aqui já criou algum Metabox ou já usou site onde tem algum Metabox. O conteúdo está aqui em cima, o Metabox está aqui embaixo. Aí você fala de novo para o usuário, olha, imagina que o que você preencher aqui vai aparecer magicamente aqui em cima. E muitas vezes, se a pessoa não cria um Metabox muito legal, fica bem difícil de preencher e de entender a lógica. E agora dá para fazer isso diretamente dentro dos blocos. E aí outra coisa também que vai mudar, que é o Gutenberg ele vai trazer uma linguagem universal para todos os page builders. Então, os page builders, por enquanto, ainda não vão morrer. O que vai acontecer eles vão adicionar blocos dentro do Gutenberg. Só que o jeito de adicionar, até o próprio nome blocos, todo mundo vai usar o nome blocos. Então, o Elementor, o Beaver Builder e outros plugins, eles já estão trabalhando em criar blocos para o Gutenberg, e a interface para adicionar os dois aqui vai ser a mesma. A interface da tela de opção, ela vai ser a mesma para todos. E aí, a grande pergunta que tem, e é uma coisa que ficou até confusa por muito tempo, o Gutenberg é o novo editor de conteúdo do WordPress?
Até o Matt, ele escreveu um post para explicar que, na verdade, o Gutenberg ele é muito, mas muito mais do que isso. E o nome Gutenberg, ele vem justamente da prensa de Gutenberg, que mudou completamente a forma de como se faziam livros. E a ideia do Gutenberg é fazer a mesma coisa, não para o WordPress, mas para a internet. É mudar tudo. E até uma prova disso saiu faz alguns dias, um post dele, falando sobre a fase 2 do Gutenberg. Então, a fase 1 é o editor, é isso que vocês viram aqui, e a fase 2, ele fez aqui uma chamada, que é justamente pensar o Gutenberg fora de posts e fora de páginas. E aí tem uma palestra bem legal da Mel, que ela joga algumas ideias de como o Gutenberg ele poderia conversar junto com o personalizar. Então, aquela ideia que eu tinha que o site é um monte de blocos, é justamente isso daqui que ela mostra. Então, a gente tem um bloco do topo, tem um bloco do rodapé, tem um bloco de perfil do autor. E aí tem uma outra palestra muito legal, do Morten, que ele pira aqui bastante, vale a pena ver, que ele fala que com o Gutenberg, o WordPress está muito mais perto de ter suporte a um ambiente de realidade virtual. Então, você poder acessar um site em WordPress utilizando da realidade virtual. E aí, igual eu falei lá do Matt, do post, a ideia do Gutenberg é mudar toda a internet. Então, já tem a comunidade do Drupal fazendo alguns experimentos do Gutenberg, e eles estão realmente empolgados. Então, eles criaram um projeto muito legal chamado Gutenberg Cloud. A ideia é, como os blocos são HTML, CSS e JavaScript, eles, na verdade, eles não estão presos a um CMS. Então, a ideia deles foi criar um repositório de blocos independente de CMS. Então, talvez no futuro a gente veja vários sites, até sites de empresas fechadas, utilizando o Gutenberg. E aí a pergunta de $1 milhão é, tá, muito legal, quando que isso vai ser lançado? Então, o Gutenberg ele vai ser lançado junto com a versão 5.0 do WordPress, e essa versão só vai sair quando o Gutenberg ele estiver estável. Saiu até faz alguns dias um post com 2 ideias de datas de lançamento. Uma delas é agora no meio de novembro e outra em janeiro. Mas só lembrando que o Gutenberg ele só vai sair quando ele estiver estável. E aí, quem quiser acompanhar mais as novidades de lançamento, as coisas que eles estão fazendo, eu coloquei aqui 3 dos principais links. Mas para quem já quiser utilizar agora, ele, por enquanto, é um plugin separado do WordPress, então é só instalar o plugin. E uma coisa bem importante é lembrar que ele está em beta ainda. Então, ele está em testes, então isso pode acontecer que algumas coisas deem errado. E uma coisa legal do projeto é que ele está evoluindo muito rápido. E outra confusão que aconteceu bastante foi que no começo, isso, digamos, ano passado, as pessoas instalavam e viam que algumas coisas não davam certo ou estava faltando algumas funcionalidades. Aí o pessoal começou a entrar em desespero, dizendo que não ia ter suporte a Metabox, mais um monte de coisa. Só que a concepção geral do que era o Gutenberg mudou muito desde dezembro do ano passado, onde teve lá no WordCamp US uma apresentação live do Gutenberg, ele funcionando e não quebrou nada, foi sensacional, estava todo mundo com medo que desse uma tela branca ou alguma coisa assim. E como o Matt ele comentou, vai mudar muita coisa. Isso quer dizer que a maneira de pensar um site, a maneira de criar conteúdo dentro de um site e a maneira de vender um site vai mudar. E para mim, 2 aspectos muito importantes para o usuário, que ele vai dar mais flexibilidade e mais autonomia para quem está criando o site. E aí tem um post muito legal, um texto chamado Por que o Gutenberg e por que agora?, com uma analogia que eu achei genial, que com o que aconteceu com a Blockbuster e com a Netflix.
Então, para quem não ouviu falar, a Blockbuster era uma locadora de vídeo, e é só ver hoje em dia quantas locadoras de vídeo tem. E o WordPress, hoje em dia, ele fala é a Blockbuster, ela está no topo. E para o WordPress ele continuar no topo, ele precisa ser mais moderno. Ele precisa ter coisas novas. E a ideia do Gutenberg é justamente manter o WordPress no topo. E aí, quem aqui trabalha com WordPress provavelmente oferece alguns desses serviços aqui. O que vai mudar nessa lista de serviços aqui é que a gente vai ter um item novo, que é a parte de criação de blocos. Então, vai ter todo um mercado de blocos. E o mais legal é que todos esses itens daqui, eles vão ter que ser atualizados. Então, quem adiciona conteúdo vai ter que aprender a parte de Gutenberg. Quem cria tema, plugin, a mesma coisa. E isso, para mim, gera um mercado imenso agora de algo, é tipo uma corrida de ouro agora. Então, achamos uma mina de ouro, então tem muita oportunidade aqui. E aí a minha pergunta hoje para vocês é, os temas e os plugins que vocês utilizam, eles suportam Gutenberg? Então, dá para fazer um teste e instalar o plugin. E essa questão de suporte, ela vai muito além do meu site, ele quebrou ou não. Então, o fato do tema, ou do plugin, ou do site de vocês não ter quebrado, não é um indicativo que ele suporta o WordPress, do Gutenberg. Esse é só o primeiro passo. E se o site de vocês quebrar? E se todos os sites de todos os clientes de vocês quebrassem com do Gutenberg e o lançamento for agora em novembro? Estou vendo aqui várias caras de desespero. E aí você fica, pelas barbas de Gutenberg, e agora? O que eu faço? Os meus sites quebrou, os meus clientes estão tudo louco. Existe um plugin chamado Editor Clássico, que foi um plugin criado pela comunidade, que é justamente você instalando esse plugin e ativando ele, quando sair a nova versão do WordPress, ele vai continuar mantendo o editor clássico como o editor padrão. Só que lembrando, isso daqui é uma solução temporária. É só para vocês conseguirem adaptar o site de vocês e o site dos clientes de vocês. E o Matt deu uma entrevista no começo do ano, onde ele citou uma frase que eu achei super legal, que é, se você não gosta de mudança, você vai gostar de relevância ainda menos. Do que adianta vocês serem os maiores profissionais em WordPress, ser a maior agência em WordPress, se ninguém mais usa o WordPress? E para mim, para finalizar, além de todas essas coisas que eu falei do Gutenberg, o que mais me deixa empolgado, assim, e eu vejo uma luz assim no final, é que com o Gutenberg, o WordPress ele vai estar muito mais próximo da missão dele, que é democratizar a publicação através do open source. E é isso. Obrigado. Os slides estão aqui embaixo. Foi muito rápido? Olha, a apresentação me deixou sozinho aqui, ninguém...